Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador, no nosso site futura.org.br. Basta você acessar aí para conferir ao vivo a nossa programação e também assistir quantas vezes quiser as nossas entrevistas que exibimos aqui ao longo das últimas semanas. Bom, em 2015 mal começou, mas já sabemos que não será um ano fácil. No noticiário econômico, muito tem sido falado sobre ajuste fiscal, programa de austeridade, que na prática resultam em aumento de impostos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou recentemente uma série de medidas para aumentar a arrecadação dos cofres públicos, o que pesará diretamente no bolso do consumidor brasileiro. Com o aumento na tributação sobre combustíveis, produtos importados e operações de crédito, por exemplo, a equipe econômica pretende arrecadar cerca de 20 bilhões até o final de 2015. Então, no programa de hoje, vamos discutir como cada um de nós pode tentar amenizar o impacto dessas medidas no nosso orçamento e sobreviver até o fim do ano com as contas em dia. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Felipe Renaud. Ele é advogado tributarista e professor do IBMEC. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também com a gente aqui no estúdio está o Ricardo Macedo. Ele é professor de Economia e Finanças do IBMEC. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Tudo bom, Cristiano. Obrigado. Obrigado pelo convite também. Muito bom. E a gente conversa daqui a pouquinho também com o Lélio Braga Calhau, que é promotor de Justiça do Consumidor e da Ordem Tributária, vai dar mais algumas dicas aí sobre ajustes no orçamento doméstico. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você tem dicas aí de como ajustar o seu orçamento, compartilhe com a gente no Facebook. Deixa eu colocar aqui para você o nosso perfil oficial. Tem esta videochamada que eu preparei para você aqui, que segue as nossas atualizações do Futura na rede social. E é aqui mesmo que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Também aproveite para mandar tweets para a gente. Temos um perfil lá no microblog. Basta marcar o nosso perfil, que é o @canalfutura. Ou ainda, se você quer participar e não está ligado na internet, pegue o bom e velho telefone aí, ó, tá na tela, 0 operadora 21 2273 5020 de qualquer parte do Brasil. Estamos aqui aguardando a sua chamada. Enquanto você manda o seu recado, quero começar ouvindo dos nossos entrevistados aqui. Eu citei algumas das mudanças já anunciadas pelo governo, né? IOF, ou seja, pegar dinheiro emprestado vai ficar mais caro, comprar produtos importados vai ficar mais caro, e o combustível. Felipe, quero que você comece falando dessa alíquota aí sobre o combustível, que na verdade cria um efeito cascata. Com combustível mais caro, tudo fica mais caro no país. Cristiano, tudo fica mais caro. O combustível, ele encarece não só a gasolina nos postos de gasolina, para quem tem o seu veículo, mas também o transporte público, que se utiliza do combustível, também o frete das indústrias e do comércio, ou seja, tudo que a gente compra tem o frete embutido, tem a movimentação daquela mercadoria, então o preço também vai subir. A gente sabe que no Brasil o transporte basicamente é rodoviário, então para levar seja a comida, seja um eletrodoméstico, o que for, grande parte do deslocamento dos produtos pelo país é feito pelas estradas, ou seja, o combustível mais caro encarece tudo e afeta também a arrecadação do comércio, né, Ricardo? Não, afeta porque vai haver uma diminuição nesse ritmo, né, em função das compras e essas medidas sendo colocadas, porque para poder compensar esse aumento, isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, quer dizer, o consumidor ele vai ter que ter muito cuidado ao fazer as suas escolhas na hora dessa recomposição de orçamento que você havia mencionado anteriormente. Bom, a gente acompanhou nos últimos anos aí um aumento na oferta de crédito, né? Os bancos facilitando a tomada de dinheiro emprestado, mas agora com esse IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, também passando de 1,5% para 3%, isso também pegar qualquer tipo de empréstimo, seja o cheque especial, cartão de crédito, também vai custar mais caro, Felipe. Também vai custar mais caro. O IOF é um imposto que incide anualmente. Então, o que se elevou foi o percentual máximo ao ano, que era de 1,5% e foi para 3%. Ou seja, dobrou. Dobrou. Para qualquer operação de crédito contratada pela pessoa física. Então, como você bem citou, cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, todas essas movimentações de crédito, concessões, cessões de crédito estão inseridas nesse aumento do IOF, que subiu de 1,5% a 3% ao ano.
Agora, Ricardo, como é que o consumidor que estava tão acostumado ainda, a gente via vários produtos tendo seus impostos zerados, né, o incentivo do governo para que o consumo aumentasse, que o brasileiro fosse para as lojas, comprasse, movimentasse aí o comércio, a indústria. Agora é frear mesmo, né? Voltar lá atrás mais um pouco, rever o padrão de consumo? Totalmente. Eu acho que no caso ali que a gente tem visto, há um endividamento muito alto das famílias. Então a tendência, eu tenho que me garantir para pelo menos pagar o que eu já havia tomado emprestado. Novos financiamentos não serão feitos, porque isso vai se refletir no valor das prestações, o que compromete renda futura e fatalmente também no bem-estar, né? Na questão do que o consumidor vai poder comprar. Muito bem, vou chamar agora também para a nossa conversa, então, o Lélio Braga Calhau. Ele é promotor de Justiça do Consumidor e da Ordem Tributária. Lélio, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Olá, Cris. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olá, Felipe. Olá, Ricardo. Obrigado você por ter aceito o nosso convite, compartilhar um pouco aí das suas ideias com a gente. Então, do ponto de vista do consumidor, como é possível ajustar o orçamento para não ficar devendo ao longo de 2015? Cris, o que a gente vê é que a população brasileira está muito endividada, né? Há estudos que apontam que mais de 50% das famílias têm alguma dívida pendente de ser paga ou não, mas assim, há dívidas que devem ser pagas e agora a situação ficou mais difícil ainda. E o que nos causa uma certa preocupação no Ministério Público, Cris, é a questão da falta de hábito de economia, né? Um hábito não consumista na população. A população, ao contrário, ela tem um hábito consumista, um padrão consumista, e acaba se endividando e sofrendo mais nessas épocas de maior dificuldade econômica. A gente sabe, né, com esses incentivos ao consumo, de fato, o brasileiro dificilmente acaba reservando um pouco ali do salário para poupar, como você está dizendo. A gente fala muito sobre esse assunto aqui no Conexão Futura, de tentar incentivar o pessoal a não gastar o salário todo, a tentar reservar um pouquinho, mas essa é uma grande dificuldade, principalmente, né, para famílias que tiveram um acréscimo na renda, descobrindo um pouco mais aí o mercado do consumo. Agora, qual é o mínimo, Lélio, que você recomendaria que uma família poupasse por mês para começar a poupar um pouquinho e não gastar todo o dinheiro? Começa-se por quanto? Tem um valor mínimo que você recomenda? Cris, você vê as pessoas, a maioria dos autores cita 10%, né? 10% é um valor mínimo razoável para se começar uma economia, um investimento, uma poupança. Mas depende da idade. O Gustavo Cerbasi comenta muito, né? Quando a pessoa está solteira e é nova, tá com menos de 30 anos, mora com os pais, essa pessoa pode dar um sprint nessa economia e chegar até 40% da renda. Depende da idade, do status da pessoa que ela está naquele momento de vida, né? De fato, né? O importante é começar a reavaliar os gastos e tentar poupar um pouquinho. Eu volto a falar com você logo mais, Lélio, não sai daí. Ricardo, essa questão de poupar, né? Como dissemos aqui, o incentivo ao consumo foi muito grande, então as famílias descobriram aí que é possível financiar, parcelar, comprar casa, comprar eletrodomésticos, comprar o carro. E agora é possível, na verdade, tentar reajustar esse orçamento? Como é que a gente consegue incentivar a população que está tão acostumada agora a gastar tudo a tentar guardar um pouquinho? É uma situação meio complicada você fazer esse processo de educação financeira, né, pela situação toda que a gente passou, porque você teve um processo de inclusão, essas pessoas tiveram acesso ao mercado. Mas, por outro lado, você não as preparou justamente para possíveis, né, reversões no cenário como a gente vai ter. Momentos de crise como esse que a gente está vivendo agora. Exatamente, porque a gente estava num cenário, digamos assim, bastante promissor e que começou a entrar em declínio depois da crise de 2008. Então, demorou um pouco para chegar a crise no país e os reflexos já começaram a ser vistos dessa forma. E só que a atividade econômica já foi se retraindo naturalmente e agora você precisa de um remédio mais amargo nesse sentido, né, para justamente as coisas retomarem o rumo de uma certa estabilidade. Mas isso vai ter um custo muito elevado. Você já tem pessoas endividadas e ainda há um problema em que, com essas medidas, junto-se a isso a elevação da taxa de juros, você vai colocar, vou utilizar o termo que foi colocado até pelo próprio Joaquim Levy, uma retração na economia que vai gerar desemprego.
Então, essas pessoas endividadas vão pagar com o quê? Né? Então, a situação é que as pessoas começam a ter um pouquinho mais de medo, e esse medo é que vai fazer a pessoa ter mais cuidado, não por iniciativa própria. Recentemente saiu até um levantamento feito em todo o país mostrando que a confiança do consumidor caiu muito, principalmente por isso, né? Frente a esse cenário de incertezas, as pessoas não sabem se vão continuar com o emprego até o fim do ano, estão cheias de dívidas, então isso acaba complicando ainda mais. Agora, quem está em casa, eu imagino que pode estar até imaginando e se perguntando por que a elevação de juros, né? Por que a taxa de juros ser elevada é a solução, por exemplo, para esse momento de retração da economia? Existiria uma outra alternativa, por exemplo, Felipe? O governo ele se valeu do aumento dos tributos e do aumento da taxa de juros. Com relação aos tributos, principalmente ele se valeu de tributos que têm não só a natureza de fiscalidade, natureza fiscal, ou seja, a natureza de arrecadar, como também a natureza extrafiscal, ou seja, a natureza de intervir na economia de forma a acelerar ou desacelerar certos setores da economia. Quando aumenta tributos como o IOF, que é essencialmente extrafiscal, quando aumenta tributos como, por exemplo, a CID, combustível, o que ele está fazendo é intervindo diretamente na economia. Como eu disse, com dois objetivos: arrecadatório, claro, fiscal, mas também como forma de desacelerar o consumo, como aconteceu com o IOF sobre crédito, né? Com a taxa de juros lá em cima, obviamente que menos pessoas vão obter crédito, vão procurar o crédito. O endividamento da pessoa física, em tese, se reduz. Mas como o Ricardo bem disse, como a economia está desacelerando, o emprego também. O emprego acaba caindo proporcionalmente e pessoas desempregadas não têm como pagar suas dívidas. Esse é o grande problema. Eu queria também colocar uma outra questão que eu acho importante, que na variação de tributos extrafiscais, como esses, dos quais se valeu o ministro, o nosso ministro da Economia e o ministro da Fazenda, esses tributos, ocasionando esse aumento da carga tributária, eles deveriam vir acompanhados de maior previsibilidade. Não se pode alterar de um mês para o outro ou imediatamente a realidade do sistema produtivo inteiro. Porque você ocasiona um aumento de preço sem que as pessoas estejam preparadas para esse aumento. É legal? É constitucional? Pode? Pode. Mas é saudável para a economia, para o sistema produtivo? Acredito que não. Quero ouvir a opinião do Lélio em relação a isso, frente a esse cenário que a gente está conversando aqui, Lélio, de incertezas e mesmo dessa ameaça possível aí de aumento na taxa de desemprego também no país, né? Ô, Cris, eu tenho uma visão pessimista dessa situação, porque o que a gente vê nos últimos anos é que o poder público está aumentando, está aumentando uma verdadeira fúria arrecadatória, né? Os impostos são aumentados, assim, não há limites, assim, para você ter uma contenção recentemente eu passei por uma situação até um pouco inusitada, que o Ministério Público, como promotor da ordem tributária, eu tenho que processar criminalmente os sonegadores. E fui acionado pela Fazenda Pública Estadual para processar duas pessoas que haviam emplacado o carro em outro estado. Então você vê que tipo de situação que o próprio poder público lança a mão, aproveitando da lógica, porque ele faz isso por causa da lei. E também uma outra situação que me causou um certo constrangimento foi que recentemente o Supremo Tribunal Federal, uma decisão do plenário, sacramentou que o Ministério Público não pode questionar tributos mais com a ação civil pública. Era uma coisa que a gente conseguia eventualmente questionar o aumento de taxa de tributos municipais, principalmente, né, que eles são aumentados de uma forma muito violenta de uma hora para outra, mas nós estamos impedidos de atuar nessa área agora, via ação civil pública. Lélio, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir o Ricardo em relação a essa questão que o Lélio apresenta, né? Parece que não há limites para o aumento de impostos, Ricardo. E aí, como é que o consumidor, como é que o pai de família que está assistindo a gente pode tentar organizar o seu orçamento, já que, enfim, as contas vão continuar chegando, a mensalidade da escola, seja o aluguel, as contas não param de chegar. Até a conta de luz deve aumentar esse ano por conta da crise hídrica e tudo mais. E aí, o que o cidadão faz nesse momento? Tem esse aspecto do consumidor, mas também tem um aspecto do lado produtor, né? Isso aí eu posso mencionar posteriormente. Mas quanto ao lado do pai de família, está preocupado, ele vai ter que fazer cortes. Não vai ter jeito, ele vai ter que estabelecer prioridade, o que é extremamente necessário. Aquele jantar tradicional de fim de semana, aquela pizza que todo mundo se reúne, ele vai ter que começar a cortar. Não vai ter jeito, principalmente porque também os serviços subiram
muito nesse fim de ano. Então ele vai ter que começar a fazer, olha, meu salário vai ser para pagar imposto, pagar a escola do meu filho, o curso de inglês do meu filho. Se der para viajar um dia, quem sabe, mas aí você vai ter que readequar, aprender a poupar e fazer outras coisas. Mas cortar o supérfluo seria diretamente a primeira medida. Pelo lado do produtor, então, como você dizia? O lado do produtor tem essa questão que alguns recursos vão faltar. Essa questão da ausência de oferta de recursos hídricos, obviamente, afeta a energia elétrica, que afeta a produção. A tarifa elétrica vai aumentar, isso é fato. Então, esse aspecto vai ter repasse. A questão do CID, porque você tem uma matriz de combustível, vamos colocar aqui, também energética, né? Que depende muito da gasolina. Então, isso afeta a logística, transportes, entre outras coisas. Para um produto chegar até o consumidor final, fica mais caro. Então, a tendência é que tudo vai ser repassado para o consumidor. Então, algumas coisas você vai ter que chegar e fazer opção. E aí você tem que demitir, porque seu custo está aumentando. Como as pessoas não estão comprando, algumas variáveis, em função das variáveis econômicas, políticas e psicológicas, vão fazer com que essa oferta se reduza. Não vai ter jeito, ele vai ter que recompor a margem dele de algum jeito. Agora, uma questão que muita gente se pergunta também, tentando voltar um pouquinho, nem tanto no tempo, lá em 2013, o governo federal anunciou uma redução no valor das tarifas da energia elétrica e, enfim, logo depois começou a crise hídrica em São Paulo, que agora se alastrou pelo país todo e, consequentemente, a crise de energia. Não tinha como prever que em 2015 poderia haver falta de energia, por que baixar lá atrás a conta de luz para aumentar agora em 2015, Felipe? Então, esse tipo de decepção é que traz esse tipo de informação que traz toda essa decepção da população. Porque quando você fala em aumento da carga tributária, você espera a contraprestação do Estado. E quando você vê que o Estado ele não conseguiu, enfim, prever essa crise hídrica, ele não se preparou para ela, vem a pergunta, o que o Estado está fazendo com os recursos que ele arrecada? Ou seja, ele não para de aumentar tributo. E qual é a contraprestação para a população? A população ela tem que, em alguns casos, investir em educação, ela tem que investir em saúde, parcela da população contrata escolas particulares, contrata planos de saúde, e ela não recebe nada em troca do Estado, recebe pouco. A gente tem um problema de violência hoje, e agora, como se não bastasse, a gente tem um problema de energia elétrica. E aí vem essa pergunta, o governo ele não poderia ter se preparado para isso, ele poderia ter feito investimentos. Cadê a desorganização? E aí a gente entra num aspecto que é interessante com relação ao gasto público, que é a eficiência alocativa dos recursos. Ou seja, paga-se muito e o governo gasta mal. Por isso, toda essa decepção, qualquer aumento tributário. Como você disse, né, parte da população consegue juntar ali um pouco do seu orçamento para pagar um plano de saúde ou uma escola particular, mas sendo que isso são direitos garantidos na Constituição que o poder público deveria oferecer. Uma boa escola pública para todos os alunos e um bom plano de saúde, um SUS aí que atendesse de forma adequada a todo mundo também. A gente já está aqui chegando quase na reta final do programa, eu quero voltar a chamar o Lélio para conversar com a gente, para mencionar um outro setor também que deve receber mais uma boa mordida aí do poder público, dos cofres públicos, que é o setor de cosméticos, né? Que é uma das áreas que vem crescendo na economia brasileira, a produção de forma exponencial na última década e que agora vai pagar ainda mais tributos e que, por consequência, né, a gente falava aqui em supérfluos, querendo ou não, o perfume, aquele que você usa no fim de semana, ou outro shampoo, o creme do cabelo, também vai ficar mais caro, né, Lélio? Esse já está sofrendo, né? Um grande player nacional de cosméticos que está na Bolsa de Valores, ele está bem longe do topo histórico dele. Deve ter caído uns 30% do topo histórico até onde está hoje. Já talvez refletindo essa expectativa do mercado sobre a dificuldade que vai ter daqui para frente. Agora, Cris, eu queria falar o seguinte, que tudo que a gente está vivendo, essa crise hídrica, isso tudo é uma grande crise ambiental. E, mais uma vez, os nossos governantes demonstram total despreparo para enfrentar esses fatores que demandam soluções de médio e longo prazo. Na verdade, o administrador público está muito ligado no curto prazo, naquela questão de 4 em 4 anos. Ele tem que mostrar um trabalho para ele ser reeleito. E ele acaba deixando essas questões maiores de lado. E, infelizmente, nós estamos pagando hoje por essa ineficiência. E como bem foi colocado aí, a eficiência alocativa é horrível do poder público. Se a gente administrasse a vida da gente igual o poder público administra as coisas dele, todo mundo estava quebrado.
Bom, fica esse recado importantíssimo, então, que a gente não siga um modelo no poder público, que você de casa não gaste mais do que recebe, faça a sua conta aí, seja no caderninho, seja numa tabela ali no computador, para chegar no fim do ano podendo pelo menos curtir aí, ó, tem que se planejar, né? Pensando já no Natal de 2015, podendo reservar aquele dinheiro para um presente e não estar endividado com a corda no pescoço. A gente já está aqui chegando no finzinho, então Lélio Braga Calhau, muito obrigado pelas dicas e pela participação no Conexão de hoje. Um abraço para você. Um abraço, tchau, tchau. Deixa eu aproveitar e mostrar o blog do Lélio, que você pode de casa aí buscar outras atualizações e outras dicas que ele sempre atualiza no site que está aí para você, educaçãofinanceiraparatodos.com é a dica do site, está aí, ó, Educação Financeira para Todos. Você pode aí saber um pouco mais como chegar até o fim do ano com mais recursos. Outras dicas de site, vamos lá, para você saber quais são as políticas oficiais do governo, fazenda.gov.br. Tá aí, ó. Esse senhor aqui é o Joaquim Levy, se você não o conhecia ainda, este é o nosso novo ministro da Fazenda, que tem anunciado essas medidas de austeridade. Então, é bom também o cidadão brasileiro acompanhar as novidades diretamente da fonte. Então, acesse o site para saber o que o governo federal está anunciando em relação à nossa política monetária e os nossos tributos. Deixa eu aproveitar aqui, antes de encerrarmos, tem uma série de participações. O pessoal está cheio de dúvidas aqui. Uma das perguntas da Maria de Lourdes, o Felipe já respondeu, né? Por que pagamos tantos impostos e recebemos tão pouco de retorno? É a grande pergunta, né? De $1 milhão. É ineficiência alocativa. Né? De fato, né? A gente, de fato, tem que também cobrar um pouco mais e investigar para onde vai esse dinheiro que a gente está pagando de impostos. Uma questão importante do Thiago Silva aqui pelo Facebook. Ricardo, quero que você responda para ele. O reajuste do salário mínimo atual é compatível, ou seja, está sendo proporcional a todos esses reajustes tributários? Normalmente, esse reajuste, ele vai, assim, na verdade, ele acompanha o ganho. Acompanha a inflação normalmente, não? Mas de qualquer modo, assim, o ganho realmente é real. Parte desse ganho real que a gente fala, que é o valor que ele quer, a variação acima da inflação, parte dele vai ser diminuído. Então, o ganho líquido real vai ser menor. Até o reajuste pode ocorrer, mas como os tributos aumentaram, vai sobrar menos. Vai sobrar menos. Muito bem, aqui a pergunta da Mariana. Na verdade, ela faz uma colocação que a população brasileira vai ter que pesquisar muito antes de adquirir um bem. Essa é uma outra dica, né? Fazer aquela velha pesquisa aí que os mais antigos lembram de mais de um supermercado, comparar os itens que você compra sempre e fazer um orçamento pessoal, poupando sempre para não entrar em endividamento, como o Lélio já citou antes aí. Metade da população brasileira está endividada, então se você não está com esse grupo, se atente aí para acabar controlando seus gastos. E o Thiago Silva também pergunta de que forma o aumento do dólar, ou na verdade agora até caiu um pouco, mas essa variação do dólar acaba influenciando também a variação do euro, as moedas externas, também tem influenciado os preços aqui no Brasil, Felipe? Todos os produtos importados, obviamente que eles têm que observar o câmbio. Então, o câmbio tendo uma alteração importante, o preço do produto sobe e vai chegar também ao consumidor mais caro. Além desse novo imposto, dessa alta dos impostos dos produtos importados, a variação do câmbio também. Sim, exatamente. Muito bom. A gente está chegando aqui no finzinho, eu quero só ouvir dicas de vocês dois, especialistas aí na área da economia, para a gente encerrar aqui. É possível ser um pouco otimista, pensando nesse 2015 na área da economia, Ricardo? Assim, para ser otimista, pensar em crescimento zero seria mais ou menos nessa linha. Assim, pelo que eu tenho acompanhado das consultorias, relatórios de banco, assim, eles apontam sempre para crescimento negativo. Muito do que está sendo colocado hoje ainda vai ser discutido no Ministério, né, para ver quais são os limites. Mas eu acho que o que o Joaquim Levy tentou foi tentar modificar a expectativa do mercado. Olha, nós estamos fazendo de novo o dever de casa, né, e então a economia vai ter as condições de gerar condições para investimento, atrair o setor privado, entre outras coisas. Felipe? Nos tributos, a gente teve esse ano uma notícia que para alguns setores foi positiva, que foi a inclusão no Simples Nacional de alguns setores da economia, principalmente prestadores de serviço. Para uns foi bom, para outros nem tanto.
Eu até citei no programa aqui no Futuro na semana passada, a classe médica, por exemplo, teve um aumento médio da carga tributária, mas de modo geral, com relação à alta dos tributos, a gente não tem um pensamento, a gente não está otimista. Por quê? Porque a gente, além do anúncio de todos esses tributos que foram majorados agora, a gente tem que lidar com a realidade que já era de tributação alta. Então, ou seja, o problema não é que os tributos aumentaram, eles já eram altos. Já eram caros, a gente vai pagar ainda mais impostos. Já eram caros, exatamente. Só fazer rapidinho que a gente está encerrando. Tem um outro conjunto de medidas que a gente tem verificado para o ajuste das contas públicas, como essa mexida na carência do seguro-desemprego para evitar desembolsos muito rápidos, em curto espaço de tempo, para compor renda do trabalhador, porque estava tendo, acho que teve um relatório no meio do ano passado falando justamente desse tipo de arbitragem, né, que o trabalhador faz. Mas também, agora, se vai ter recessão, como é que vai mexer nisso? Então você tem um impasse político aí, muito complicado, porque tem um lado social a ser visto também. Sem dúvida. A gente vai continuar acompanhando aqui essa questão ao longo do ano, mas a dica é: pense bem antes de gastar o seu bem suado dinheiro. Felipe e Ricardo, muito obrigado pela presença hoje, foi um prazer recebê-los aqui. Você de casa, obrigado pela presença virtual, pela companhia de sempre. Te espero aqui então de segunda a sexta ao vivo, às 12h30 da tarde. Também temos representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futuro. Um abraço para você e até a próxima.